A gente vai entrevistar um colega muito querido, que foi para muito longe, mas lá ele fez um sucesso descomunal. É o Jonas Lima, ele é cirurgião plástico em Palmas, no Tocantins. Tudo bem, Jonas? Eu tô ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Não sei assim se tão descomunal assim, igual você falou, mas graças a Deus estou muito bem lá em Palmas, no Tocantins, e estou muito feliz aí de revê-los, estava com saudade. Jonas, eu lembro da sua carinha, assim, quando você chegou no HC. Eu falo que eu tô ficando velha, você foi meu residente, e eu lembro, assim, dos primeiros dias de você chegando no HC, quando você veio da Unicamp. Então, Sim, você tinha feito uma parte da sua formação na Unicamp, depois você ficou no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e depois você foi parar em Palmas. Então, eu queria agora eu que fiz você crânio contasse. depois, né, também da É, plástica, né, lá, então, eu queria que e você aí eu contasse para acabei a indo para gente um pouco essa longe. trajetória e contando para a gente, inclusive, quais foram os degraus da sua formação. Então, você fez a sua residência, uma parte na Unicamp, depois você veio para as clínicas, você fez uma pós-graduação e aí depois você mudou de estado. Então, conta para a gente essa trajetória. Eu falo que durante toda a minha formação, eu fui migrando, né, porque assim, a faculdade eu fiz na Estadual, no Paraná, eu sou paranaense. E aí eu sempre tentei buscar instituições, né, de ensino, sempre fazer minha residência em instituições de ensino, né, não só hospitais que não fossem vinculados a uma faculdade, né, necessariamente. Prestei várias provas e aí fiz cirurgia geral na Unicamp, que para mim foi uma boa experiência. E eu acho que é uma boa experiência você ir mudando de serviços, né, porque você acaba não ficando com tantos vícios. E aí eu acabei, né, conseguindo entrar na residência da cirurgia plástica lá do HC, que, né, assim, agradeço a Deus todos os dias pelo serviço de residência que eu fiz. E também foi muito bom, porque essa mudança também trouxe uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo local de trabalho, né, e de aprendizado. Fiz a crânio lá e a minha ida, na verdade, para Palmas, ela foi algo assim que não estava muito programado na minha vida. É que eu sempre falo isso para os residentes, né? Quando você é residente, você tem um endereço fixo todo dia para ir, né? Você sai de sua casa, vai de manhã para o hospital que você faz residência e volta à noite. Depois que você virar autônomo, a vida muda, né? Você vai operar em São Paulo, no Ipiranga, tem que passar visita no Einstein, aí depois tem que voltar no HC, então... E essa logística, assim, depois da vida de residente, me deixou muito atribulado, muito cansado. Eu não estava gostando mais, né? Eu não estava tendo mais esse prazer. E eu procurei alternativas para sair de São Paulo, para ir para lugares menores, para conseguir também crescer junto com a cidade. E foi aí que Palmas chegou na minha vida. Ô Jonas, mas quando você foi para Palmas, você já tinha feito estágio de craniofacial, você estava trabalhando bem em São Paulo e Uhum. você fez uma pós-graduação, não fez? Isso. Você defendeu o doutorado. Não, eu não cheguei a defender. Na verdade, eu parei para defender, na verdade. Já tinha feito todos os créditos e o trabalho. Tá. Ô, Jonas. E quais foram as condições para você conseguir ir para Palmas? Você foi para alguma instituição de ensino? Você foi Sim. para ser autônomo? Como é que você foi parar lá? Quais foram? Na verdade, foi assim, conheci pessoas que já trabalhavam lá, não na área da cirurgia plástica, mas como em outras áreas, outros médicos, outros colegas. E na época que eu fui para lá, estava tendo. Eu sempre gostei muito, a gente que é cria, né, de hospital, assim, igual, residência igual a gente fez, né, Anitta, assim, a gente sempre quer estar vinculado a alguma instituição de ensino. Então, quando eu fui para lá, estava tendo concurso para a Universidade Federal do Tocantins. Eu prestei o concurso, né, era uma vaga e eu passei no concurso. Então, assim, eu fui amarrando as situações, né, assim, então, existe o Hospital Geral de Palmas, que é o maior hospital do estado, o hospital de maior complexidade, e eles precisam de profissionais que saibam fazer reconstruções e tudo. Então, eu fui para lá também com um convite de um contrato no Hospital Geral de Palmas, e passei no concurso da UFT para ser docente, né, efetivo da universidade, e começar a vida como um profissional autônomo mesmo, né, com a minha clínica privada. E foram essas três coisas que me estimularam, na verdade, a ir para lá também. Ô, Jonas. Bom, primeiro uma satisfação estar aqui conversando com você. Praticamente eu peguei a vaga do Jonas, né? Porque quando ele terminou e foi professor, eu entrei na cirurgia plástica, então eu peguei a vaga dele.
Ô Jonas, e o que eu queria que você comentasse, principalmente com a gente que é jovem, a gente tem uma tendência de terminar a residência e querer ficar no local do serviço, porque Sim, você sim, já tem auxílio, etc. Você chegou numa cidade onde você não tinha uma tia que te indicasse paciente. Eu acho ninguém. que o seu encaixe seria basicamente o seu concurso público. Como que Sim. você fala isso para as pessoas? Porque hoje a gente te conhece, sabe a visibilidade que você tem dentro dessa cidade né, e como que você fala isso para os mais jovens? Tipo, sai de São Paulo, não precise ficar onde você terminou sua residência, comece do Sim. zero. Como que foi essa experiência? Assim, ó, é um pouco amedrontador, né, Gladson? Assim, a gente fica preocupado porque assim, a gente já tem a vida meio que redondinha quando você está ali na instituição que você fez a residência, né? E as pessoas te conhecem. Você chegar num lugar onde ninguém te conhece, você é começar do zero de novo. Então, assim, o que eu sempre falo, né? Primeiro, assim, que o Tocantins, a Palmas é uma cidade, é a capital mais jovem do país, né? Então, foi uma capital que foi criada. Então, muitas das pessoas que estão lá também vieram de fora. Então, existe uma corrente muito boa, assim, de pessoas que querem se ajudar. Essa é um grande fator. O segundo fator é que, assim, olha, um emprego, o que eu falo para todo mundo, assim, eu adoro trabalhar em emprego público, eu gosto disso, assim, eu não me vejo longe de só numa clínica privada, né? Então, e outra, quando ninguém te conhece, quando você vai para um emprego público, quando você vai para um hospital do estado, e fazendo o trabalho que você faz, que tem que ser o melhor possível, independente dele ser público ou privado, as pessoas começam a enxergar o seu trabalho, né? Elas começam a ver como que você está trabalhando, elas começam a ver que desde uma feridinha você está tratando ela com cuidado, com carinho, com atenção, dando retorno para aqueles pacientes e isso, essa vai ser a sua vitrine, acaba, que ela é a sua vitrine, né? As pessoas veem a forma como você trabalha e reportam isso para o privado. Essa é a primeira coisa. E os vínculos, né? Assim, quando eu cheguei lá, eu falo, meu Deus, eu não tinha nem um passarinho para dar água, entendeu? Então, assim, é difícil mesmo, né? Mas a partir do momento que você vai começando, as cidades pequenas e que às vezes não tem tantos profissionais assim, os pacientes eles valorizam o seu trabalho, eles valorizam, eles veem assim um profissional dedicado, né? Eu não falo nem assim que você é o melhor profissional, não, assim, mas se você é dedicado, você está fazendo aquilo ali com muito esforço, com vontade. Então, isso é muito valorizado, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui para lá, eu não larguei um emprego que eu tinha em São Paulo, de medo, né? Para qualquer coisa eu volto. Mas, com menos de 6 meses, meu consultório, graças a Deus, já estava indo muito bem e eu deixei esse emprego e hoje estou lá até hoje, já praticamente 7 anos. Jonas, quem te conhece sabe que realmente você é isso que você está falando, de cuidar dos pacientes. Eu lembro que você cuidava dos fissurados, assim, com Oh, meu enorme Deus. carinho. E quem te conhece sabe. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque no interior a gente vê esse vínculo mesmo que você comentou, de médicos, a moda antiga, né? Aquele Sim. que a gente carrega. Mas uma coisa que chama atenção, quem te acompanhou, viu que você se tornou uma celebridade em rede Ah, social, e você não é agregou, assim. criou um canal que chama Não Sou de Plástico. Qual que é a Ah. importância disso numa mídia social hoje, na região que você está? Assim, ó, é outra coisa, né? Assim, acho que a Aneta e o Vlad, que a gente já, né, vem do HC, a gente sabe que a gente tem um pouco de preconceito com mídia, com exposição, a gente tem uma coisinha lá no fundo enraizada que isso é errado, sabe? Assim, mas eu tinha muito isso, né? Eu tinha muito isso logo que eu cheguei, mas eu comecei a aprender que isso é algo que, se você fizer direito, ela é necessário. Ela é necessário porque os pacientes te cobram isso de uma certa maneira, entendeu? Assim, Gládia, assim, eu sempre tomo muito cuidado pelo seguinte, você nunca vai me ver pegando um celular na mão e falando, gente, eu faço lipo HD, vem fazer comigo. Gente, eu faço a melhor mama do mundo, vem fazer comigo. Porque eu não gosto disso, e eu não vou fazer isso. O que eu tentei fazer, na verdade, da mídia é o seguinte, eu fui para um caminho inverso, que é tentar humanizar um pouco a visão da cirurgia plástica, inclusive estética, entendeu? Esse programa aí que eu criei, que é o Eu Não Sou de Plástico, o nome ele é literal mesmo, sabe? É para mostrar para as pessoas que cirurgia plástica é importante,
que estar bem consigo mesmo é importante, que estética é importante, mas que a gente não é só isso, entendeu? A gente vai além disso. E os cirurgiões plásticos, nós atendemos as pacientes além disso também, né? A gente sabe que muitos pacientes vêm procurar nossos consultórios com uma queixa estética, mas atrás dessa queixa estética tem muito mais coisa, né? Então, a minha intenção, na verdade, foi isso. Eu tentei trazer temas até para esse Eu Não Sou de Plástico para mostrar isso, o quanto a cirurgia plástica, ela não é só um fim estético, entendeu? Ela tem muito mais do que isso. E isso teve uma repercussão muito boa para mim lá local. Como é uma cidade pequena, tem essa diferença, né? Assim, às vezes em São Paulo, a gente vive um anonimato, né? Eu brinco que dá pra gente ir no supermercado de camiseta de vereador, que ninguém vai saber o que a gente é. Agora, lá não tem isso. Lá a cidade é pequena, então todo mundo se conhece. Então acaba que você tem uma visibilidade maior, né? Na sua micro-região ali, né? Mas no macro é diferente. Ô Jonas, e eu acho também que a sua mídia social mostra pra gente que é possível ter uma mídia social sim, e é possível ter uma mídia social ética, né? Eu não vejo resultados de antes e depois, eu não Eu vejo tento, pelo menos. Então eu queria te parabenizar. E eu queria comentar que assim, a gente observa muitos, né, jovens assim como você, uma carreira bastante ascendente. E hoje a gente veio se deparar com o Covid. Qual foi Sim. o impacto do Covid na sua região? Assim, olha, lá em Palmas, o que está acontecendo, né? No estado do Tocantins, nós somos o estado que tem menor número de casos, menor número de óbitos. Então, isso, de uma certa forma, está deixando a população um pouco permissiva, entendeu? O que é preocupante, assim, né? Nós hoje acho que temos no estado todo, se não me engano, no último boletim, 190 casos confirmados e 4 óbitos no estado inteiro. Então, muita gente tem falado que lá o comportamento tem sido diferente porque a densidade demográfica é mais baixa, porque a temperatura, né? O vírus não aguenta aquela temperatura lá de 40 graus todo dia, mas a Ô gente sabe que Jonas, talvez não seja isso. Ô, Jonas, mas você fechou o seu consultório ou você Assim, continua ó, trabalhando? Como que tá isso lá? eu praticamente, assim, nos primeiros dias eu fechei, só que eu tinha pacientes operadas, né? Então eu tinha que ir lá, pelo menos, atender os meus pós-operatórios imediatos, quase, né? Muito recentes, tá certo? Aí, por conta, assim, e eu fiquei, na verdade, aguardando muito as informações que a gente tinha mesmo da sociedade, né? Do nosso órgão regulamentador, né? Eu vi a carta da Sociedade Americana, né, como eles se posicionaram, vi a posição da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também, e eu fiquei aguardando esse posicionamento, entendeu? Porque é muito importante até por uma questão de respaldo, de segurança para o nosso paciente, né? Acho que não é o momento, talvez, eu acreditava que não era o momento de eu estar fazendo cirurgia estética, porque a gente não sabia como ia ser o comportamento, né? E aí, na sequência, depois daquele último informe da sociedade, onde falou sobre regionalização, sobre a forma de se comportar mediante atendimentos ambulatoriais e até mesmo cirurgias, eu retornei com alguns atendimentos, né, respeitando muito, assim, questões de segurança mesmo, sabe, espaçamento entre paciente, uso de touca, máscara, capote, propé, álcool gel, esse tipo de coisa, até para alguns retornos mais antigos que eu tinha que precisava ver. Então eu não conseguia assim fazer um lockdown completo, entendeu? Assim, tipo, acabar com tudo no meu consultório. E no meu consultório hoje, na minha clínica, eu tenho um centro cirúrgico privado, eu tenho o meu próprio centro cirúrgico. Então, assim, a gente está vendo o comportamento ainda de como vai ser lá no Tocantins, para avaliar a possibilidade de pequenos procedimentos com anestesia local e coisas menores, para a gente ver se vai retomar isso. Mas a gente está vendo novamente um comportamento de, né, retomar essa questão do isolamento de novo e tudo, porque lá não está uma coisa assim muito, vamos dizer assim, as pessoas estão lidando muito com isso de uma forma bastante real, sabe? Oi, eu não estou te ouvindo. Oi, Jonas, tudo bem? Maíra Oi, oi, oi. Scapolan, colega de São Paulo aqui, tudo bom? Tudo Obrigada bem, e pela você? participação. Eu tenho Eu que uma agradeço. pergunta para você que
como o Gladstone falou, essa coisa da mídia social, né? O seu blog é uma coisa muito forte na sua vida. Você tem usado essa exposição para orientar as pessoas de alguma forma em relação ao Covid? Como é que está essa parte nesse Sim, período? sim. Até porque muitas pacientes, muitas pessoas vêm me perguntar, entendeu? Como que tá a situação, como é que é, se está tendo atendimento, se não tá. Porque nós somos em, acho que 12 cirurgiões plásticos na cidade de Palmas, 12, 13, se eu não me engano. E cada um tem o seu comportamento diferente, né? Cada um toma uma atitude diferente. E como a cidade é muito pequena, um fez uma coisa, assim, o paciente ele já fica sabendo, então eu tento de alguma forma, o que eu sempre passei para os pacientes no meu Instagram, por exemplo, era o que estava vindo sendo decidido pela ANS e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Assim, quando a ANS lançou aquela normativa dizendo que era para suspender cirurgias eletivas, eu trabalho ainda no estado, né? Eu tenho um ambulatório de reconstrução crâniofacial, onde eu faço os casos de anomalias congênitas e tudo. E aí, assim, eu tinha que passar essa informação. Então, assim, eu sempre me pautei para passar baseado nos órgãos regulamentadores, né, da nossa especialidade e profissão. Então, eu tento passar isso e informar para que, assim, também, eu até cheguei a fazer uma live com um advogado no meu Instagram, sobre as responsabilidades né, do médico, como médico, e as responsabilidades legais, né, do profissional mediante a esse momento, né? Então, eu chamei o pessoal da assessoria jurídica e fiz uma live sobre isso, até para as pacientes entenderem, né, e compreenderem tudo que estava se passando. Perfeito. Eu tenho uma segunda dúvida, é uma dúvida um pouquinho mais genérica, não tão relacionada ao Covid, mas eu acho que a gente tem muitos millennials assistindo essa série de entrevistas e eu tenho uma dúvida bem específica. Como uma pessoa que tenta fazer redes sociais, claro, de uma forma ética e sempre respeitando todas as normativas, eu vejo que seu feed ele tem fotos muito bonitas e mostrando mesmo o seu lifestyle, mostrando o interior da sua casa. Eu quero que você eu gostaria de perguntar se você, como é que é isso? Você tem uma equipe contratada para isso? Você tem fotógrafo? Porque assim é um profissionalismo nas fotos que eu que tento fazer não consigo atingir. Então, você consegue contar Menina, um pouquinho depois para eu a te gente? mando uns aplicativos ótimos, você vai ver. Pronto. Ele usa filtro, Maíra, é tudo editado, é tudo Ah, foto. não, mas Querida, isso ó, eu tá vendo? também uso. Esse é o natural, olha, esse é o natural. Ô, Jonas, ao menos Então, aí tem cabeleireiro, né? Que não tá fácil em São Paulo, não. Ô, Jonas, ah, essa história, então, assim, pelo que a gente pôde observar, são realidades diferentes em cada estado, né? E você falou deixa eu que só, mesmo assim deixa eu só responder a Maíra rapidinho, Tá. da pergunta que ela fez, que foi o seguinte. O meu Instagram, Maíra, o pessoal, né, que eu falo que é o Instagram Jonas Pessoa Física, ele já existia há muito tempo, né? E nesse Instagram, assim, eu tento, claro, eu falo sobre medicina porque eu sou médico e isso não vai sair da minha vida, certo? Só que eu tento mostrar no meu Instagram, assim, que eu não sou só médico, eu não sou só cirurgião plástico. Isso é uma grande parcela da minha vida, mas eu também faço outras coisas. Eu também gosto de música, eu também gosto de roupa, eu também gosto de um bom restaurante, e sim, e é isso. Eu até tentei criar, e assim, muitas pessoas me cobravam no meu Instagram, porque eu tentava manter esse Instagram pessoal. Me cobravam assim, doutor, fala sobre cirurgia plástica. Doutor, você não vai falar sobre isso, sobre tal coisa? Eu cheguei até a criar um Instagram da clínica, um Instagram tipo institucional, tipo Clínica Cirurgia Plástica Jonas Lima. Onde lá eu deixava, assim, informações formais. Mas, sendo bem sincero, as pessoas elas não estão muito interessadas em ver isso, assim. Essa é a grande realidade. E assim, para o meu Instagram da clínica, que é um Instagram proforme, formal, onde lá tem informações, né, mais científicas e tudo, eu tenho uma empresa que me ajuda para fazer os posts, os feeds direitinho. O meu Instagram pessoal sou eu mesmo que comando ele. As fotos, sim, por incrível que pareça, sou eu mesmo que tiro. Incrível. E uso um filtro bom lá para deixar bonito, entendeu? Mas, assim, porque nesse Instagram eu tento ter a liberdade até de falar para os meus pacientes que ali é o Jonas, do dia a dia, entendeu? Que ali, assim, às vezes eu falo coisa errada, às vezes eu tenho um sotaque tocantinense que já me pegou, você entendeu? E que ali é isso, sabe? Eu tenho, para eu me sentir mais com maior liberdade, sabe? Para brincar e para fazer as minhas brincadeiras.
Mas não adianta, esse Instagram ele é muito mais visibilizado que o da clínica, entendeu? Então, a questão é essa, só que nem você falou. Eu tento fazer a coisa assim com ética. É difícil assim a gente saber o limiar, né? Assim, por mais que a gente entenda as coisas, mas até no meu programa lá do Eu Não Sou de Plástico, tem pacientes que são minhas, mas tem pacientes que não são minhas, tem pessoas que foram operadas por outros cirurgiões. E quando são pacientes minhas, eu friso muito assim, falo, olha, não é para me elogiar, viu? Não é para ficar falando bem de mim aqui, porque para tentar dar credibilidade para o programa, porque senão vira um programa de autopromoção, entendeu? Então, assim, eu tento frisar muito isso. Falar, você está aqui como uma convidada para falar sobre isso, mas não é para ficar falando, eu amei minha cirurgia, você é maravilhoso, como você é o melhor cirurgião do mundo. A intenção nunca foi essa, entendeu? Claro que eu também tenho talvez seja consciência. esse o segredo do seu sucesso, né? É muito espontâneo, não é um programa comprado. Então eu vou lá para Sim. contar que eu adorei operar com você. Não, eu vou lá para conversar. Porque senão fica coisa fake, né? Assim, tipo, né? Eu tenho consciência que fazer um programa desse existe uma promoção indireta. Não tem como, né? As pessoas assistem, te conhecem e te vê. Mas é que eu realmente não gosto desse negócio do tipo, vem fazer comigo, eu sou o melhor, eu não sei o que, sabe? Tipo, isso pra mim, eu não acreditaria. Então, por que as pacientes acreditariam? É porque esse é um marketing muito antigo, né? E o que a gente vê é que os pacientes, eles têm muita avidez por saber da vida pessoal do médico. As pacientes, é o que você falou, o seu Instagram pessoa física, ele é muito mais acessado do que o seu Instagram pessoa jurídica, né? Então, é interessante isso. E eu acho que é muito difícil, esse ponto que a Maíra colocou, de você manter um Instagram pessoa física com visibilidade para os pacientes, mantendo princípios éticos. Então, isso eu acho que é muito difícil, que é uma coisa que você conseguiu. A gente tenta. Às vezes, eu hoje, quando vou postar alguma coisa, antes eu fazia e já postava, né? Tipo, ansioso. Mas hoje, quando eu vou postar, tipo, eu primeiro gravo, aí depois eu revejo, porque assim, eu já tomei muito na cabeça, né? Quem nunca tomou, né? Então, assim, eu vejo, revejo, aí eu olho umas 15 vezes e falo, não, dá pra postar, então tá bom. Primeiro eu vou pra casa, espero uns 5 minutos, aí vejo de novo, porque senão... E você consegue dizer pra gente, só mais uma pergunta relacionada a isso, você consegue dizer pra gente alguma coisa negativa que já aconteceu por conta dessa exposição da sua vida pessoal? Consigo, com certeza. As redes sociais deixam a gente muito próxima das pessoas, onde as pessoas acreditam que elas estão dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família, né? Elas conhecem muitas coisas, né? Então, o que acontece? Eu tento ter um limiar, um limite, né, do que eu realmente posso postar, principalmente em relação ao meu filho, né? Eu tento ter, assim, um pouco mais de privacidade disso. Mas as pessoas, elas te julgam como se fosse a pessoa que tá ali do teu lado. Então, elas falam coisas para você como, assim, se fosse seu amigo, entendeu? Depende muito também da sua postura e o quanto que você se dá de limite ali dentro da rede social. Mas é difícil, não é fácil. Estou aprendendo ainda. Ô, Jonas, eu queria voltar um passo aqui na pergunta da Anitta sobre gestão, sobre essa história do impacto do Covid. Pelo visto, a realidade realmente de Palmas não é a realidade que a gente vive. Mesmo assim, você considerou que era o momento de fechar? Hoje você não está operando, não faz cosmiatria ou simplesmente não opera e continua na cosmiatria? Como que está sendo hoje? Eu no meu consultório eu não faço cosmiatria, né? Assim, foi uma decisão que eu tomei, assim, né, de não fazer e fazer só cirurgia mesmo, né? Assim, no máximo faço alguns procedimentos muito discretos para associar ao resultado da cirurgia, né? Eu parei por completo, cogitei, assim, parar tudo, mas como eu já estava indo ao consultório para ver esses pós-operatórios recentes, e após a última normativa, né, o último informe da sociedade, como eu falei, assim, eu tenho voltado bem devagar para alguns casos, assim, né, atendendo alguns casos, e procedimentos, assim, eu fiz uma classificação das minhas pacientes que estavam com cirurgias agendadas, mediante aquela nossa tabela de riscos que a gente já usa, né? Para avaliar a possibilidade de estar retornando com os procedimentos, entendeu? Só que assim, o que acontece? A gente está voltando agora, assim, em Palmas, a partir de segunda-feira também vai ser uso obrigatório de máscara.
Eu tô vendo que primeiro teve um susto, vamos dizer assim, onde todo mundo ficou em casa. Aí depois todo mundo começou de novo a sair, a fazer as coisas como se nada tivesse acontecendo. E agora está retomando isso. E aí, a minha questão, Glad, é a seguinte, assim, Palmas, ela vai se manter esse perfil epidemiológico que ela está tendo agora, né? De poucos casos, pouca gravidade, ou a gente que ainda não chegou no que as outras cidades já estão, entendeu? Por conta de deslocamento mesmo, né? Quem que vai para Palmas? Só quem mora lá, entendeu? Então, assim, será que é uma questão, assim, de perfil epidemiológico mesmo? Palmas vai se comportar assim? Ou o estado do Tocantins ainda não chegou por uma questão de deslocamento? Então, essa é a minha maior dúvida, né? Meu maior ponto de interrogação. E aí eu fico com medo, assim, de precocemente estar retornando com algumas coisas. E porque o nosso, eu falei isso até na minha live com o advogado, sabe? Assim, eu acho que o segredo de tudo é você tratar os seus pacientes como se fosse alguém da sua família, né? Como se fosse sua mãe, como se fosse sua irmã. Você operaria sua irmã nesse momento, né? Você faria isso? Né? Você operaria sua mãe, né? Assim, então acho que essa é a pergunta que você tem que ter na cabeça. Respondendo essa pergunta, aí eu acho que é assim, não. Acho que esse procedimento daria para fazer, como eu falei, assim, na minha clínica eu tenho um centro cirúrgico próprio, é um local, vamos dizer assim, mais isolado, não é um ambiente hospitalar, né? É um ambiente que talvez pequenos procedimentos eu consiga fazer com tranquilidade. Mas mesmo assim, eu estou considerando várias coisas, né, vários fatores para definir isso de uma forma mais concreta, entendeu? Ô, Jonas, e no hospital público, que é totalmente diferente da sua vida privada, como ficaram as cirurgias do hospital público? E se em algum momento, se realmente a pandemia atingir Tocantins, como a gente sabe que a densidade de médicos lá é menor, se existe a possibilidade de você ter que ir para o frontline, você que é um cirurgião bem formado e tal. Sim. Assim, foi considerado, assim, como eu fazia um serviço ambulatorial, né, que é um serviço de reconstrução, ele é ambulatorial, as minhas cirurgias foram totalmente canceladas, né, principalmente porque eu opero bebezinhos, né, de 6 meses, né, fissura lábio-palatina, então as minhas cirurgias todas foram canceladas. Mas aí, eu tenho ainda cirurgias de reconstrução, porque as cirurgias oncológicas de ressecção de câncer não foram canceladas, elas estão persistindo. Então, quinta-feira mesmo, agora, eu fiz uma reconstrução de lábio superior num paciente que tinha um tumor avançado, ulcerado, um SEC grande. Então, assim, os especialistas estão sendo remanejados dentro da sua própria especialidade, né, para aquilo que está sendo necessário. Mas, a princípio, eu não sei como ficaria essa situação, se a gente vai precisar ir para frontline mesmo, porque, assim, o número de casos ainda é pequeno. Dentro de número de casos, os que estão hospitalizados é um baixo número ainda, tá certo? Tem a programa de fazer um hospital de campanha que ainda não foi levantado, então a gente não sabe, assim, acho que fica essa incerteza da necessidade de irem os profissionais e os especialistas, vamos dizer assim, para a linha de frente mesmo. Jonas, eu queria agora encerrar a sua entrevista, agradecer muito você e pedir para você deixar para os jovens cirurgiões uma mensagem. Olha, difícil, hein? Eu me acho um jovem cirurgião, Aneta. Seguinte, eu acho que a gente não tem que ter medo, muitas vezes, de cortar o cordão umbilical, né? O cordão umbilical, por um período, ele é vital, ele vai ser vital, mas se a gente fizer algo com responsabilidade, dedicação, pode cortar esse cordão que você vai conseguir respirar e se nutrir sozinho, vai dar certo, né? É importante sempre entender que a nossa profissão, por mais que seja uma profissão onde se trata da estética e de tudo, ela tem que ter os mesmos cuidados, mesma dedicação, até maior do que outras especialidades que detêm, assim, que tratam de algumas patologias que não as que nós tratamos. E essa dedicação, ela é fundamental. Ela é fundamental para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Então, pode cortar o cordão umbilical, ver se o terreno ali é um pouco seguro, né? Também não vai na louca, que vai dar certo. Se você tem uma boa formação e dedicação, tem tudo para dar certo. Eu acredito nisso.